Salve, salve, gente boa! Estamos aqui com mais uma aula. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Os livros que estamos tratando são os livros proféticos. Nós estamos tratando do livro do profeta Jeremias. Nós teremos a nossa segunda lição sobre o livro das Lamentações, que está direto ou indiretamente ligada ao profeta Jeremias, que é também, na tradição, tido como um de seus autores, ou inspiradores, como assim podemos dizer. Então, eu quero lembrar que essas aulas, elas estão sendo gravadas parte a parte, né? E junto, na descrição dos vídeos, nós vamos ter alguns apêndices, né? E esses apêndices, eles estão num link. Então, eu quero que vocês cliquem, quando entrem na descrição do vídeo, tem um link. Nesse link vai abrir um documento em PDF, né? Que vai estar no Google Drive. Então, para facilitar, porque eu estava colocando apenas a descrição resumida, mas eu acho que, como nós estamos tratando de estudo, então é melhor eu apresentar e dar para vocês toda a documentação na qual se baseiam as aulas. Então, a partir de agora estão assim. Então, temos o vídeo logo abaixo, ali na descrição, nós temos algumas informações do vídeo e um link. Quando vocês clicarem naquele link, vai abrir um documento PDF. Esse documento PDF ele contém a íntegra desses documentos que a gente usou para fazer. Tem a bibliografia, tem também as questões para quem quer estudar um pouco mais, né? Tem lá a indicação para enviar no meu e-mail, né? Então eu estou vendo, estou ali analisando. Em breve eu vou começar a responder esses e-mails também agora, porque eu estou vendo que tem bastante coisa lá. Então, assim, eu estou olhando, lendo, mas não estou respondendo, e assim, por motivos de questão de tempo mesmo. Mas vou começar a responder ele, mandar toda essa documentação de volta para vocês. Gente boa, essas aulas, então, tem um grupo de amigos que está patrocinando elas. Eu fico muito feliz de saber que o nosso trabalho está sendo valorizado, né? Amigos que não querem que seus nomes sejam citados, né? E alguns amigos que eu faço questão de citar porque, digamos assim, também tem as suas motivações. Então, essa aula, como algumas outras, né, é patrocinada pelas alunas Márcia Aparecida Miguel Zeponi e Ana Lúcia Escapim, e também alguns outros amigos que, como disse, não querem que os seus nomes sejam citados. Então, hoje nós vamos tratar então do livro das Lamentações nessa segunda lição. Então, essa segunda lição, o tema dela será o livro das Lamentações, que tem como seu possível autor e inspirador, o profeta Jeremias. Por isso que está dentro desse bloco, livro das Lamentações. Bom, o que são lamentações? Lamentações são livros e cânticos, ditos cânticos fúnebres, né? Mas são cânticos para fazer um exame de consciência. Tanto que na liturgia católica, o livro das Lamentações, são as leituras propostas no período que antecede a Semana Santa, um período quaresmal. A gente medita esses livros, né? Eles foram escritos de uma maneira muito organizada, né? São 5 cânticos, né? Os 4 primeiros são acrósticos. O que é um acróstico? Bom, um acróstico é um poema que usa as primeiras letras do alfabeto hebraico para iniciar cada uma dos versículos. Então, vamos imaginar, vamos dar um exemplo. É como se o versículo primeiro começasse com a letra A, o versículo segundo com a letra B. Então, é dessa maneira, isso é um acróstico. O 5º cântico não é um acróstico, né? Mas tem a mesma quantia de versículos, de versículos quanto de número de letras do alfabeto hebraico. Então, isso só são detalhes dos cânticos, né? Mas do que falam eles. Então, é um livro muito rápido de ser lido, mas é um livro de uma grande riqueza. Todos nós sabemos o que é um exame de consciência. Só que talvez nós não estamos acostumados a fazer um exame de consciência coletivo. O que é o livro das Lamentações?
de uma maneira muito bonita, muito poética. O livro das Lamentações é um grande exame de consciência coletivo, né? É por isso que eu digo que é um livro muito caro para momentos em que a gente quer fazer uma revisão de vida, quer fazer uma atualização dos nossos pensamentos, colocar tudo em dia. Então, no primeiro livro, o poeta, o autor do livro, o poeta, e a cidade personificada lamentam a destruição de Jerusalém. Então, a cidade lamenta pela sua destruição, né? E tudo isso é um reconhecimento da culpa do povo. Não se fala propriamente da culpa de um rei, não, é culpa do povo. Porque o povo todo foi infiel. Não foram só os governantes, não foi só o rei, o povo foi infiel. Então, a grande chave de leitura do primeiro cântico é se colocar no lugar. Então, como se uma cidade pudesse personificar, né? Então, essa personificação, ela faz com que a cidade se coloque. Então, a chave de leitura é assim: se eu fosse fazer um exame de consciência, eu me colocaria no lugar do que sofre, né? Ah, como ficou abandonada a cidade populosa. É o primeiro versículo, né? Aquela que dominava as nações parece agora uma viúva. A antiga capital da província agora é uma escrava. Então, ele vai usando de adjetivos, de comparações no cântico, no desenvolvimento do primeiro cântico, para a gente entender que aquela que tinha tudo, agora não tem nada. Aquela que era possuidora, era senhora, agora é escrava. Aquela que era antes a joia, agora não passa de uma pedra desgastada, né? E assim, a maneira com que o livro vai sendo escrito, vai se apresentando, ele faz com que se pense, se sinta uma dor por uma coisa que se perdeu, uma coisa que foi tomada, uma coisa que foi aviltada. Então, a chave dessa leitura é: o poeta e a cidade personificados choram juntos. É como se corpo e alma chorassem. O poeta é a alma, a cidade é o corpo. Alma por ter sido destruído, por ter sido aviltado. E aí eles colocam o povo como culpa, ou seja, quem é o povo? O povo é a personificação do pensamento de infidelidade, do pensamento de corrupção, corrupção econômica, corrupção política, corrupção religiosa, corrupção administrativa, corrupção de costumes. Então, o primeiro livro é um grande exame de consciência de como a gente só se dá conta de que perde as coisas e quem são os verdadeiros culpados somente quando a gente sente na pele, na carne. Então, o primeiro cântico do livro das Lamentações tem essa chave de leitura. Então, você que vai fazer essa leitura, se coloque diante dos olhos essas comparações. O poeta que chora é a alma, é o pensamento que vai dentro. A cidade é o corpo que foi quebrado, que foi destruído, que foi queimado, que foi arrasado, o corpo que sofreu. Se eu pudesse dar uma outra comparação, seria alguém que tem conhecimento, que tem dignidade, que tem consciência e é levado como escravo e apanha, é obrigado a trabalhar, é obrigado a fazer coisas que são aviltantes. E aí, aquele escravo, ele pensa: como é que eu vim parar aqui? Como é que eu estou nessa situação? E aí ele começa a enumerar todos os motivos, ou seja, todas as suas culpas, ou seja, quem foi que fez isso para que quem que trabalhou para que eu estivesse aqui? Então, é um exame de consciência, o primeiro cântico, dentro dessa dinâmica. O segundo cântico
que vai de Lamentações 1 a 19 e Lamentações 20 e 20, ele é uma lástima a punição de Jerusalém. Ou seja, o autor, ele faz nesse exame que ele faz, ele se entristece profundamente pela punição. Ou seja, por não ter feito isto, por não ter ouvido isto, por não ter dado atenção a todas essas pistas que o Senhor estava dando. Era como se um grande abismo se apresentasse diante dos olhos e ninguém fizesse nada e fosse caminhando para aquele abismo até que se cai no abismo. Então, o autor lastima a punição de Jerusalém. Ou seja, se a gente fosse aplicar a chave de leitura seria como, olhando para o sofrimento que o corpo sofre, tudo aquilo que ele passa, se desse conta de que avisos foram dados, chamamentos foram dados, ensinamentos foram dados e eles foram simplesmente ignorados. Então, diante de toda a destruição, de todo o sofrimento que se passa, só resta uma coisa: penitenciar-se. É aceitar aquele sofrimento, aceitar aquela dor, aceitar aquela perda como penitência. Ou seja, eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso, eu vou encontrar neste momento de incerteza, de tristeza, as forças para fazer a retomada. A palavra que fica forte no segundo cântico, né, é a cidade rejeitada, né? As primeiras palavras são muito fortes, né? Ah, com que ódio o Senhor deixou no escuro a filha de Sião. Ou seja, aquela que estava acostumada com a luz, ela foi lançada nas trevas, né? Como foi violenta a destruição da fortaleza, como a terra foi arrasada, cortou o ardor, né? Então, essa maneira com que o segundo cântico ele se coloca é compreender como a ação para o castigo, para a punição foi violenta. Então, se dá conta de que todo aquele sofrimento não tem outro motivo senão o desgosto de alguém que confiou, de alguém que fomentou, que fez tudo para que aquela glória existisse, mas aquela glória não lhe foi dada. Ela não foi reconhecida como ele sendo a fonte. Então, o autor, ele entende que o Senhor está zangado conosco, está nos punindo, mas está fazendo isso fundamentado numa coisa que é justa. Ou seja, era a única maneira de nos fazer abrir os olhos. Podemos dizer que o segundo cântico das Lamentações, ele tem um eco no livro de Oséias. Oséias, que foi chamado a tomar uma prostituta como esposa, para quê? Para mostrar que o povo tinha se prostituído, o povo tinha se tornado alguém que se vendia por riqueza, por fortuna, por fama, por vida boa. Então, o que o profeta é chamado a fazer? A tomar a prostituta como sua esposa, ou seja, aquela que não tinha dignidade recebe do profeta dignidade. Ela é esposa, ela está em sua casa e ela tem filhos, mas ela gera os filhos e abandona os filhos, abandona o esposo e volta para a prostituição, como se a prostituição fosse a fonte da sua dignidade. E ela faz isso 3 vezes. Ela faz, ela vai, ela trai, ela volta para o caminho da prostituição. Ela volta, ela volta, ela volta. E aqui, no segundo cântico, é isso. Ou seja, este sofrimento, esta dor, toda essa destruição, toda essa punição que nós estamos recebendo, ela tem que ser recebida por nós com muita humildade, porque é uma medida justa da ira do Senhor. Por quê? Porque nós o ofendemos. Nós não o reconhecemos como nosso Senhor. E por fim, no capítulo 2, do versículo 20 ao 22, então,
depois de entender os motivos, depois de sentir o sofrimento, depois de entender qual é a fonte do sofrimento no capítulo 22, do capítulo 20 ao 22, do capítulo 2, Lamentações, o povo, o poeta e a cidade, eles pedem perdão. Um olhar ao Senhor, para ver a quem tanto maltrataste. Mulheres comendo carne dos próprios filhos, os bebês de seus colos. Sacerdotes e profetas sendo mortos no santuário do Senhor. Velhos e jovens prostrados no leito das ruas. Rapazes e moças tombando a fio de espada. Na hora da tua ira mataste, assassinaste sem dó. Então, é dizendo, Senhor, olha, já basta, já chega. Então, este pedido da cidade, ela pede misericórdia. As minhas ruas estão cheias de cadáveres, as minhas praças, as minhas casas, aquelas que deveriam gerar a vida de Israel, estão comendo a própria vida, estão matando seus filhos. Então, é uma cena muito forte para dizer que, para suscitar um basta. Então, e na continuação deste capítulo, nós vamos ter ainda o capítulo 3, que vai também falar deste sofrimento, né? Então, é o poeta, né? O poeta que agora ele vai descrever o que ele vê. Ele descreve a sua dor diante da desgraça de Jerusalém, mas ele faz a mesma coisa que o capítulo 2 faz. No final, ele vai fazer o seu pedido, vai fazer o seu voto de esperança na misericórdia de Deus. Então, o capítulo começa com: alguém eu sou que viu a miséria sobre a vara da tua ira. Eu sofri junto com esse povo. Eu sei tudo o que ele fez. Eu sei tudo pelos caminhos onde eles andaram para chegar aqui, para ter que passar por isso. Porque não foi sem aviso, não foi sem indicações, não foi sem envio de profetas, não foi sem o sangue de profetas, mas nós fomos desobedientes. Estamos sofrendo. Mas ele sofre. E ele diz que ele sofreu na carne. Então, ele passa, ele entende, ele compreende que tudo aquilo poderia ter sido evitado, mas não foi. Então, o 3º cântico é a descrição de uma dor, mas não de uma dor raivosa, uma dor vergonhosa. Ou seja, nós somos causadores da nossa ruína. Porque, em poucas palavras, o que o autor ele descreve é que tudo aquilo é simplesmente fruto e expressão das decisões mal tomadas de reis, de governantes, de administradores, de sacerdotes, daqueles que deveriam conduzir. Foram decisões tomadas, mas que todo mundo sofreu. Então, ele usa uma palavra no versículo 7 interessante, né? Ser como com um muro sem saída. Ou seja, todo aquele sofrimento é fruto de um momento em que não tem mais o que ser feito. É como se eu só conseguisse ver a luz no momento que eu chegar no fundo do poço e não tiver mais onde cavar. Então eu tenho que olhar para cima e tentar sair. Então essa é a dinâmica do 3º livro. Ele termina também, como eu disse, o 3º livro ele vai terminar com esse pedido, né? Essa busca, né? Ele visite, Senhor, viste, Senhor, tu ouviste meu apelo, não seja surdo aos meus gemidos e clamores. Tu te achegastes quando eu te chamei, disseste, não temas. Então, ele coloca na poesia dele, coloca no cântico dele, na tristeza dele também. Eu digo assim, chega, basta. Agora é a hora de nos resgatar. No 4º cântico, nós vemos que novamente é pranteada e castigada segundo a justiça. Então,
nós podemos ver que a temática do cântico segundo, do cântico terceiro e do cântico quarto são semelhantes. E aí a gente se pergunta, por que se repete assim? E aí vem aquela questão, a autoria das lamentações. São cânticos que eles podem ter sido escritos de uma maneira em que serviam a públicos diferentes em momentos diferentes. Então, na sequência do cântico terceiro, o cântico quarto também, ele é um convite à conversão, um convite a uma mudança de vida, né? O capítulo 4, ele é então também um choro, né? Só que nós podemos notar pequenas nuances. Então, num ele vai falar dos sofrimentos da cidade, como a cidade foi destruída, vamos dizer assim, no segundo, né? No terceiro, ele mostra como a cidade ela está, que antes era adornada com luz, numa representação do conhecimento, agora ela tem o que? Morte. Ela tem destruição passando nas suas ruas. Se vê o sofrimento. E no quarto livro, ele vai ter a perda da riqueza, ou seja, o templo, o ouro, as obras que tinha na cidade, todas elas foram destruídas, né? É bonito ver, assim, dizer que aquela cidade que era bonita, agora ela se tornou uma lixeira, né? Ela diz, aquele que era o local de cânticos de alegria, aqui é lugar de pranto, de tristeza, de choro. Aquele que era o local de encontro das pessoas, que era o local de reunião das pessoas, agora é um local de dispersão, ninguém mais quer ficar na cidade. Todos querem fugir, todos querem abandonar. Então, é a perda de valores, a perda de motivos para ficar. Então, se a gente pudesse olhar o que esses três cânticos fazem, eles vão, de uma maneira poética, é claro, de uma maneira figurada, eles vão mostrar como se dá a perda da dignidade. Primeiro você perde o quê? Você perde aquilo que te é mais próprio, ou seja, você perde a liberdade. Depois você perde os seus bens materiais, você perde, por fim, você perde os seus bens interiores. Você perde a alegria, você perde a beleza, você perde a vontade, você cai em ruína, você implode. E tudo isso vai apontar para quinto cântico, né? Que é a oração do profeta Jeremias. Então, é a oração do profeta Jeremias que ela é colocada como um apêndice, mas ele tem a mesma dinâmica, e aí ele vai citar pontinho por pontinho, né? Ele vai mostrar passo a passo como a cidade chegou àquela situação e, por fim, ele vai implorar a ajuda de Deus para as vítimas da catástrofe. Ou seja, ele vai lembrar a Deus que tudo aquilo aconteceu para que fosse purificada. Mas essa purificação, ela tem que ter um motivo. Não é uma purificação para destruição, mas para a renovação. É como uma poda. É como uma poda, é como a limpeza de um terreno que tira tudo aquilo que é escolho, que é como a purificação que é feita pelo fogo, que tira as impurezas dos metais e tudo mais, para que fique somente aquilo que é verdadeiro, que é valioso. Então, o quinto cântico ele tem essa dinâmica, é uma oração. Então, tudo, a perda da liberdade, a perda da dignidade, a perda dos valores. E por fim, e ele coloca tudo isso dentro dessa dinâmica, dizendo assim, é justo isso, é justo isso, é justo isso. Mas, mesmo sendo justo, isso tem que ter um motivo. E isso também tem que ter um fim. E aí ele apela aos céus,
através dessa lamentação, ele apela aos céus para que seja feita a acolhida da sua prece. É um pedido de ajuda a Deus. Então, no cântico número 5, que é o cântico a oração de Jeremias, nós vamos ver essa dinâmica. O castigo é recebido, é compreendido, mas ele agora é motivo de conversão. E a conversão é motivo de redenção. Então, não te esqueças, ó Senhor, do que nos aconteceu. Olha a nossa vergonha. Então, estamos envergonhados, nós temos um paralelo disso no livro de Jonas, do profeta Jonas, que vai a Nínive. Nínive, que é a senhora de todos as suas de pecados, de profanações, de injustiças, e quando o profeta diz que o Senhor vai destruir, eles fazem penitência. Eles humildemente reconhecem que o profeta está correto. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos num caminho de autodestruição, num caminho de desconstrução. E agora nós vamos fazer o caminho de volta. Então, dentro dessa dinâmica, nós vamos entender profundamente qual é a intenção do profeta, a intenção do autor do livro, do poeta, melhor dizendo. Ele quer que o povo volte para casa, mas não volte como foi. Ele quer que se volte para casa compreendendo, se volte para casa entendendo que tudo aquilo foi necessário para resgatar. Então, o exílio, o cativeiro, a destruição de Jerusalém não é para punir sem motivos, mas é como um corretivo para que se entenda que os verdadeiros valores não são aqueles, que os verdadeiros ideais não são aquele, e que o caminho da felicidade real não é aquela. Então, em Lamentações, nós vamos entender que o poeta usa a cidade destruída e o lamento da cidade que perdeu tudo como um grande convite à conversão. Ou seja, se a gente for usar isso no nosso dia a dia, vamos entender que o livro das Lamentações é um convite a entender por que nós sofremos. Quanto são culpadas as nossas atitudes, as nossas decisões erradas por aquilo que estamos vivendo hoje? Por não ouvir bons conselhos, por não tomar boas decisões, por não dar atenção a projetos de vida que tivessem fundamento na bondade, na retidão, na justiça. Então, o profeta mostra que se perde a liberdade, se perde a dignidade, se perde os valores exteriores e interiores, sempre no reboque das nossas más atitudes, das nossas desobediências. Então, essa é a grande chave de leitura do livro das Lamentações. Bom, o livro das Lamentações tem como autor possível o profeta Jeremias. Isso nós vamos ver em 2 Crônicas 35, 25. Jeremias compôs um cântico fúnebre para Josias, e todos os cantores e cantoras se referem a Josias até hoje. Isto se tornou costume em Israel, e esses cantos são incluídos entre os cânticos fúnebres. Porém, né, um teólogo chamado Hermann von der Hardt, ele, em 1712, ele começou a questionar isso. Então ele faz alguns questionamentos, né? Jeremias algumas coisas do texto de Jeremias não combinam, né, com o texto das Lamentações. Outras questões assim, a maneira artificial com que se escreve não é a maneira com que Jeremias escreveu. Então, hoje, as Lamentações são atribuídas a vários autores anônimos, né? Então, são autores diferentes, né? O capítulo 1, por exemplo, é claramente diferente, o autor é diferente do capítulo 5. E
foram redigidas na Terra Santa, né, sob o impacto da catástrofe, de tudo aquilo que aconteceu. Então, o livro das Lamentações é como que um exame de consciência depois que tudo passou, de que se viu o povo indo para o exílio. Aqueles que ficam, eles tentam entender onde foi que nós erramos, qual foi o nosso qual o nosso peso em tudo isso que aconteceu, qual a nossa culpa em isso tudo que aconteceu. Então, o livro das Lamentações é, de fato, alguém que coloca a mão na consciência e disse: nossa, os profetas nos avisaram, isso iria acontecer. Toda a divisão, toda a luta de interesses de poder que nós tivemos nos trouxe até aqui. Então, o profeta mostra isso. Isso é muito interessante. Por fim, é aquilo que eu disse. A chave de leitura e o grande valor de Lamentações é que ele é um livro muito atual. É um livro para um bom exame de consciência quaresmal, é um livro para um bom exame de consciência diante das realidades da vida. Nós estamos vivendo um momento em que nós questionamos muitos valores e muitas coisas que vão acontecendo na nossa vida. E isso é importante se fazer. Então, é um livro para uma leitura de cabeceira, né? E com essa chave de leitura, onde eu estou errando? Quem são as vozes da justiça, da bondade e da verdade que eu não estou escutando, né? Nos momentos em que estamos nos afastando dos ideais cristãos, né? Nós somos cristãos, nós temos valores, nós temos um caminho, nós não andamos a esmo conforme vai o vento. Então, o livro das Lamentações é um grande exame de consciência. Bom, gente boa, esta é a nossa segunda aula sobre o livro das Lamentações. Espero que tenha sido útil para você e seja útil para a sua vida, né? Eu agradeço aos alunos que estão patrocinando essas nossas aulas, de maneira a Márcia Aparecida Zepone, né? A Ana Lúcia Scabin e os outros tantos amigos aí que estão nos incentivando a continuar com as nossas aulas. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aula. Na próxima aula, na próxima lição, nós teremos as influências do livro do profeta Jeremias no livro de Baruque. Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.